Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Como estão todos? Gente, eu tô aqui descansando um pouquinho na minha rede, porque o dia hoje está muito quente. Tá bastante calor, mas ainda bem que meu apartamento é um pouco arejado. E hoje lá no trabalho, eu sempre tiro um minutinho assim para ler a palavra do Senhor, principalmente antes de começar a trabalhar. É um compromisso meu, eu me sinto bem. Me sinto mais confiante quando eu leio a palavra do Senhor antes de começar as minhas atividades. E ali eu abri no livro de Tessalonicenses e comecei a ler ali no capítulo 1. E quando chegou no versículo 5, o versículo 5 realmente me chamou bastante atenção, porque ele fala acerca da questão da maneira como a gente fala de Jesus para as pessoas. Porque a gente só não fala a palavra, mas quando a gente fala a palavra, a gente tá levando unção nessas palavras para as pessoas. E o versículo 5 diz assim: pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Amém? Anunciar o evangelho não implica apenas falar, queridos. Nós que falamos as boas novas, nós que pregamos a palavra do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós não estamos apenas falando uma simples palavra para vocês, mas nós estamos emitindo para vocês uma unção que vem de Deus, né? Como ele diz aqui, porque o evangelho ele é poder. E nesse poder tem a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela nos convence que esta mensagem que a gente prega, ela é a verdade. Porque a gente vê os sinais, não é? Da palavra que a gente prega na vida das pessoas. Como assim, Fátima? Eu vou dar o meu exemplo. O Senhor usou alguém para falar do seu amor para mim, certo? Beleza. Eu poderia ter ficado da maneira que eu era, a partir do momento que aquela pessoa falou aquela palavra de Jesus para mim. Mas se eu tive que mudar, não obrigatoriamente, mas de uma maneira gradativa e consciente, em relação à vida que eu tinha e a relação que eu vivo e a vida que eu vivo hoje. Por quê? Porque a palavra que me foi entregue, ela não era uma simples palavra, mas ela era uma palavra cheia de poder, onde havia a ação do Espírito Santo. E a minha mudança, a minha transformação, ela prova que esta palavra, ela é verdade, ela é de verdade, ela funciona, não é? Ela produz algum efeito na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de Jesus, queridos, recai sobre nós essa grande responsabilidade, porque não podemos falar de qualquer maneira, não podemos falar sem fé, não podemos falar sem o poder que vem dessa palavra. E não podemos desprezar também a presença do Espírito Santo. Então, é uma grande responsabilidade falar de Jesus, né? Tem muita gente que não leva muito a sério o falar em Jesus, falar sobre Jesus. Mas falar sobre Jesus implica ter a vida no altar, implica ter fé, implica ter confiança, implica ser cheio do Espírito, ou dar lugar ao Espírito, dar vazão ao Espírito, para que ele possa usar a sua boca naquele momento que você está falando acerca do Evangelho. Então, não é uma coisa qualquer. E também não é qualquer um que pode fazer esse papel de pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas falando sobre o Evangelho, mas sem poder, sem a presença do Espírito Santo e sem a comprovação que esta palavra é a verdade, porque os sinais não acompanham estas palavras. Os sinais de milagres, de transformação, não é? De restauração na vida das pessoas. Então, queridos, falar sobre Jesus implica responsabilidade. Implica em ter o Espírito Santo na sua vida. Implica ter o poder de Deus nas suas palavras, não é?
E é por isso que é importante nós estarmos ao pé da cruz, nós estarmos pedindo a Deus que Ele nos encha, que Ele nos dê sabedoria, que o seu poder se manifeste na nossa vida, através daquilo que fazemos para Ele, seja pregando, seja cantando, seja orando, não é? Seja aconselhando, que o Espírito Santo, Ele nos encha do poder de Deus, e aquilo que a gente faz em nome de Deus possa ser comprovado que é a verdade. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que nenhuma da sua palavra ela cai por terra, não é? Mas antes ela vai fazer aquilo que Deus quer na vida das pessoas, porque para isso Ele nos salvou. Então, como é bom falar sobre Jesus. Como é bom sentir o poder do Espírito Santo. E como é bom saber que nós estamos do lado da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta porque existe poder, existe unção na palavra. Existe a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos esse poder. Mas o Espírito Santo, ele convence o homem através de uma palavra que você fala sobre Jesus. Não é nossa obrigação salvar, queridos. Nenhum de nós temos o poder de salvar criatura alguma. Nós não temos o poder nem de salvar a nós mesmos. Mas o Espírito Santo, através da nossa boca, através de uma palavra ungida, através de uma palavra cheia do poder de Deus, a palavra do Senhor diz que a palavra dele vai na divisão da alma e do espírito da vida das pessoas. E ali, o poder de Deus, ele se estabelece na vida dessas pessoas. E o Espírito Santo, ele vai convencendo essa pessoa de que ela precisa de Deus, de que ela precisa de amor, que ela precisa de uma vida nova, que ela precisa ser feliz, que ela precisa ter uma consciência, não é, das coisas espirituais. A nós cabe falar, a nós cabe levar a palavra, a nós cabe levar uma alternativa para essas pessoas, para que elas possam escolher o caminho da verdade, o caminho da salvação. E aí eu fiquei encantada com o versículo, né? Que diz que, eu vou ler novamente para vocês para não ficar perdida, que diz que, pois temos anunciado o evangelho a vocês, mas não somente anunciado com palavras, mas também com poder, com Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é verdade. Amém? Então, não se conformem em só falar a palavra do Senhor. Busque poder. Busque a unção do Espírito Santo naquilo que você fala. Peça a Ele, para que aí as pessoas possam ver que há verdade naquilo que fazemos, naquilo que falamos, amém? Eu estou aqui hoje falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus para você, porque um dia alguém deu ao Espírito Santo lugar para que ele pudesse usar esta pessoa para falar para mim. E com certeza a palavra veio com poder, veio cheia do Espírito Santo, e se transformou em verdade, porque eu aceitei reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus. E decidi mudar a minha vida, não para agradar as pessoas, mas porque eu sentia necessidade de agradar a Deus, sabe, queridos? O amor de Deus, quando a gente entende, quando a gente estuda, quando a gente busca Deus, não é? Ele em sua majestade. O amor de Deus, ele nos constrange. Porque o amor de Deus, ele faz a gente olhar para dentro da gente e ver o quanto a gente é frágil, o quanto a gente é falho, o quanto somos pequenos. E ainda assim, o amor de Deus nos alcança com todas as falhas. O amor de Deus nos alcança com tudo de ruim que há dentro de nós. E nos faz perceber que sim, precisamos dele, que sim, precisamos de liberdade, que sim, precisamos ser salvos, que sim, precisamos ter uma vida de paz na presença do Senhor. Então, o amor de Deus, queridos, ele constrange a nossa vida, porque todos os dias
Ele diz para nós, para a nossa vida: você é dependente de Deus. Você precisa de Deus. Você tem que ser agradecida a Deus. Então, o amor de Deus nos constrange por nos mostrar quem realmente somos. E que somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Então, fica com esta palavra nesta tarde. Estou feliz com o Senhor, porque Ele me dá a oportunidade de falar da sua palavra, de falar do seu amor, de sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque eu sei que aquilo que pregamos com amor, que aquilo que fazemos para o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, é enchido, é preenchido do poder de Deus, é preenchido com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então não se conforme em apenas falar, mas peça a Deus unção, peça a Deus poder, sabedoria, queridos, para que as pessoas possam receber a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que prepara o homem para que ele possa morar no céu. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tem muita gente espantada com muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Minha irmã ontem falava sobre o vulcão, que ali ele entrou, né, em atividade nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. E eu disse para ela: isso não é novidade para mim. Isso não é novidade para as pessoas que estão na presença de Deus, porque tudo está na palavra do Senhor. E o Senhor disse que quando essas coisas começassem a acontecer, pestes, fomes, miséria, terremotos, maremotos, né? Coisas que iam acontecer que a gente nunca viu na natureza, nos preparássemos, porque próximo estava a vinda do Senhor. E talvez você pergunte: Fátima, mas que tempo é esse? É daqui a 1 ano, é daqui a 10 anos, é daqui a 1000 anos, é amanhã? Eu não posso te dizer isso. Porque a palavra do Senhor também diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Mas Ele deixaria sinais para que nós soubéssemos que a sua vinda está próxima e que nós devíamos nos preparar. Aleluia. Juntar os nossos pés, consertar o nosso altar, estar na sua presença para que pudéssemos suportar os dias maus que ainda advêm na terra. Ainda vão vir muitos dias maus, queridos. E nós precisamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Pedindo misericórdia a Ele, pedindo graça, coragem, ousadia para estar na sua presença. E é por isso que eu não posso me calar em falar a palavra do Senhor, do meu Salvador, do meu amado, do meu amigo, daquele que está comigo em todos os momentos, todas as horas, me entendendo quando ninguém me entende, enxugando as minhas lágrimas quando eu choro, né? Tirando as minhas dúvidas, acalentando o meu coração, passando bálsamo quando está ferido. Então eu não posso deixar de falar de um Deus que mudou a minha vida, de um Deus que abriu os meus olhos espirituais, de um Deus que me deu entendimento na sua palavra. De um Deus que me batizou com o Espírito Santo quando muitos já não acreditam. Aleluia. Eu creio no falar em línguas. Eu creio no poder do batismo. Eu creio porque eu vivo isso. Eu não creio porque eu ouvi falar, eu creio porque eu vivencio, eu experiencio o Espírito Santo no falar em línguas na minha vida. Jesus, Ele está voltando. Então vamos pregar a palavra dEle com poder, cheios do Espírito Santo, para que a verdade seja estabelecida na vida das pessoas que nos ouvem, amém? É isso, queridos. A palavra do Senhor é maravilhosa. E quanto mais eu leio, mais eu me encanto. Quanto mais eu leio, mais eu compreendo que Deus é muito bom. Não é verdade? Não basta falarmos a palavra. Tem que ter poder. Não basta ter poder. Tem que ter o Espírito Santo.
E não basta ter o Espírito Santo, tem que ser verdade. Aleluia. Oh, glória. Então você, cristão, tem essa responsabilidade. Amém? De falar a palavra do Senhor com poder, com autoridade, porque nos foi dada ali na cruz do Calvário autoridade para pregar a palavra do Senhor. Para que essas pessoas também tenham a mesma oportunidade que você e eu tivemos de conhecer a Cristo e de viver, experienciar o seu amor todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Oh, queridos, que Deus abençoe o teu trabalho. Se você estiver desempregado, creia que Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Sonhe alto, porque Deus, Ele realiza sonhos e Ele concede desejo de coração quando estamos na presença dEle. Quando pregamos com poder e cheios do Espírito, Ele faz maravilhas em nossa vida. Amém? Eu sou testemunha disso. Deus, Ele tem feito maravilhas na minha vida. Eu digo sempre, né? Que eu vivo milagres. Cada dia que nasce, cada noite que se vai, eu vivo milagres. A nossa vida é um milagre. Porque o Senhor, Ele tem guardado a nossa vida. Porque o Senhor, Ele tem nos abrigado debaixo das suas asas, debaixo do seu santo poder. E tem nos guardado do mal. Que bênção ser filha de Deus. Que bênção ser chamada de filha. Aleluia. Que bênção ter um Deus tão presente na nossa vida. Que bênção é sentir o calor do Espírito Santo aquecendo o nosso coração. Que bênção, queridos. É mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tanta confusão, a gente sente paz, sabe? A gente sabe que pode contar com Deus, é ter confiança, é não se desesperar, é saber que Deus a qualquer momento Ele vai prover aquilo que a gente precisa. Aleluia. Quando as nossas forças já não conseguem. Aleluia. Quando o nosso coração já não consegue. Quando a nossa mente também já não consegue. Deus, Ele envia seus anjos. Deus, Ele nos dá uma palavra. Deus, Ele provê para nós o necessário. Porque Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós como filhos queridos. Só tenho que agradecer a Ele. Porque Ele me chamou para ser sua filha. Mesmo cheio de falhas. Mesmo cheio de pecado. Mesmo cheio de tanta coisa, sabe? Que não agrada a Ele. Ele me chamou e disse, filho, eu vou cuidar de você. Eu vou transformar a tua vida. Eu vou te dar honra. Onde alguém te desonrou, eu vou te honrar. Onde alguém te maltratou, eu vou te cuidar. Onde alguém te difamou, eu vou te fazer cheia da minha unção para pregar a minha palavra. Onde alguém te despreza, eu te exalto no que você faz. Aleluia. O nosso Deus, queridos, é um Deus de amor. É um Deus que não nos vê segundo o homem, como o homem vê. Não nos julga como julga o homem. Glória seja dada ao nome de Jesus. O amor de Deus, ele supera as nossas expectativas. O amor de Deus, querido, ele nos eleva a um patamar maior. Aleluia. Ele nos faz andar por lugares altos. O amor de Deus nos conduz, queridos, a entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Onde o homem natural não pode entrar. Oh, o amor de Deus, ele é, aleluia, visto, ele é sentido por meio da sua palavra. A palavra de Deus, queridos,
ela entra na nossa vida e faz jorrar de dentro de nós uma fonte de água viva que nunca mais seca. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, mais a gente sente a presença do Senhor, mais a gente sente a alegria do céu na nossa vida. Aleluia. Então, que você possa meditar nesta palavra nesta tarde. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que tem poder, que vem acompanhada do Espírito Santo e que revela a verdade. Amém? Se apegue a esta palavra de poder, a esta palavra conduzida pelo Espírito Santo e que vem afirmando a verdade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.